Gonçalo, isto é uma coisa muito a séria. Eu achei que eu ia estar a ver contigo. Oh meu Deus, achas que isto fica aqui um bocado a abanar, se calhar achas que é isso. Eu achei que eu vinha. A banda mas não cai? Bem, deixa-me pôr o telefone no silêncio, não é? Sim. Olha, esse... Opa, mas este é o que eu tenho aqui as anotações. Não faz mal, pode pôr os outros dois e pomos este. Espera. Não sei, achas que isto fica bonito aí no meio? Quando quiser Pegas neste. referencia a sua vontade. É? Isto é muito descontraído. Não, mas é assim, oh meu Deus, eu sou descontraída, não é? Mas vocês é que percebem desta poda, não sou eu, não é? Eu percebo de escrever livros e de falar e dessas cenas. O resto é vocês. Pôs aí onde quiseres. Ele depois vai fazer uns planos aqui do... Portanto, o Amadeu é especialista. Meu Deus, credo, que nervos. Deixa-me cá pentear. Compõe-te! Compõe-me. Oh meu Deus, sabes que eu vou-te contar uma coisa que não sabes. A Patrícia não é só uma convidada por ter coisas giras para nos contar. Já puseste-te a gravar? Está verde, está verdinho o microfone. Está Eu não sei onde é que ligado. está o microfone. Está aqui prende. Está aqui? Está verdinho. Estou na dúvida se ele não devia estar. Não, está bom. Mas Consegue não te escalhes carregar? muito, tipo a... Então, O meu está verde. o teu está verde, o meu também está verde. Está a ver, Então conta-me lá o que é que eu tenho giro para te contar. está tudo funcionando. Acho que é mais plano meu do que dela. Posso ou não estou a conseguir. Olha, e este... Não, isto depois explicas-me tudo no fim, não é? Sim. O que é que tu vais contar que eu também não sei, se calhar? Ui. Oh, valha-me Deus. O que é que eu também não sei, Gonçalo? Não sei, não sei. Estavas a contar. Olá, Patrícia. Olá, Gonçalo. Bom dia. Bom dia. Eu estou aqui armado em podcaster que não sou, mas vai-se tentando fazer o que se pode. Fazemos o nosso melhor. Fazemos o nosso melhor e queria, se faz favor, continuasses a contar-me aquilo que me estavas a contar. Começaste logo a contar que estás aí metida num novo projeto, uma nova iniciativa, não é? Sim. Para Com a Câmara passares do a tua Eiras. mensagem com a Câmara do Eiras. E queres já que- vamos ao teu livro, já vamos saber quem tu és, mas para não te custar o raciocínio, que depois já enquadramos isto. Ok, queres que eu te conte já tudo? Desta ideia que surgiu com a Câmara Municipal do Eiras. É isso. Portanto, este livro, eu tenho um grande objetivo com este livro, que é promover um debate sobre a escola que eu conheço, que eu vivi, que eu gosto muito, que é uma escola cheia de memórias felizes, onde professores, famílias e crianças saem lá com memórias felizes e com muita aprendizagem, mas esta escola também me trouxe inquietações que são as que estão no meu livro. E, portanto, promover um debate sobre a escola que temos e a escola que queremos e a escola que faz sentido é o que eu quero muito fazer com este livro. E a Câmara Municipal do Eiras lançou-me um desafio muito interessante e diferente, que é, obviamente que nós temos que chamar a comunidade educativa para junto de nós, não é? Mas nós também podemos ir ter com a comunidade educativa. Posso só interromper-te para enquadrar-te, porque eu deixei de lançar ou continuar o que estavas a falar, mas acho que é importante para depois quem nos vai ver, para poder ficar enquadrado desde já com o que se passa. Sim, A Patrícia, és professora... sou professora do primeiro ciclo. Primeiro ciclo há 25 anos ou mais. 29. Há 29 anos, portanto, há quase 30 anos. Há várias coisas pequenas, há coisas que te vou perguntar, porque realmente uma delas é a forma, o encanto com que eu ouvi mães e pais e pessoas se referirem a ti durante o lançamento deste teu livro que tu escreveste e que nos vais contar agora e vais encadear isso tudo. Mas a Patrícia escreveu um livro, este livro toca em pontos que achamos que são realmente extremamente importantes. É preciso ter coragem para ir tocar lá, muitas vezes, não é? Cada vez mais, sim. Portanto, professora de ensino primário há 29 anos, que tem deixado um legado humano muito especial em todas ou quase todas as crianças que por ti passaram, não é? Como alunas. Sim, faço por isso, ainda Fazes bem. por isso e pronto, e agora vamos continuar com o teu... Vamos continuar, então pegando nessa experiência, não é? E nesse caminho que tenho feito,
escrevi este livro, quero muito promover esse debate e estava eu a dizer que a Câmara Municipal de Oeiras lançou-me este desafio que é, então, desta vez vamos nós ter com a comunidade educativa. Então estamos a fazer tertúlias no mercado. Já fizemos a primeira no mercado de Algés, num dia particularmente chuvoso, portanto era um dia que estavam poucas pessoas na rua, mas estavam as suficientes naquele dia para começarmos este debate, e agora vamos ter outros, vamos para Porto Salvo, para os outros mercados do Concelho de Oeiras, com datas que vão ser anunciadas brevemente, e é muito interessante porque estes debates, as pessoas estão lá, vão às compras, juntam-se a nós e temos professores que poderão estar por ali, mas temos as famílias que são parte muito importante neste processo educativo e que eu tenho sentido ao longo dos anos estão cada vez mais afastadas da escola, por razões várias. E não faz sentido, quer dizer, a escola e a família têm que andar de mãos dadas. E, portanto, nós irmos ter com as famílias, com os avós, com os pais, com os tios, com as madrastas, com os padrastos, é muito importante. E, portanto, eu estou muito feliz com este desafio da Câmara Municipal de Oeiras, estou muito empenhada, estou muito motivada. E pronto. E acho muito bem que estejas, porque realmente o trabalho que tens feito, pelo que eu tenho percebido, é de uma importância enorme. E queria-te perguntar, porque nós aqui temos políticos completamente à parte, e vou-te perguntar, graças a Deus. Graças a Deus, tu moras em Cascais, estás a fazer isso com Oeiras, que é de louvar. Acho que o importante é que a palavra passe e que chegues ao máximo de pessoas possível, seja aqui, seja em Celurico da Beira. A pergunta é, Cascais, também com certeza has de conseguir falar com pessoas para também implementar ou dar seguimento a isso que estás a fazer, porque temos é que unir esforços para conseguir fazer chegar a tua mensagem o mais longe possível, não é? Claramente. E atenção, eu fiz o lançamento do livro em Cascais, não é? Com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Portanto, e foi um dia particularmente bonito. Eu trabalhei para que corresse bem, correu muito melhor do que eu pensava. E claramente fiz em Cascais, agora estou em Oeiras. Ontem recebi um convite para ir ao Fundão, portanto... Estás a ver? Já vais comer umas cerejas? Vou comer umas cerejas, vou lá em maio. É a cereja no topo do bolo. Exatamente, portanto, este debate eu não quero que fique só aqui. Claro. Eu quero ir de norte a sul, ilhas, também já Funchal é uma hipótese, portanto... Estou muito contente. Deixa-me perguntar-te aqui uma coisa ou outra no seguimento do que estás a dizer, que vamos ao princípio, que é, tu começaste isto porque há qualquer coisa dentro de ti que se calhar sentiste desde o primeiro dia, começaste a trabalhar como professor ou desde muito cedo, e depois tu acabaste, pelo que vejo, acabaste por centrar grande parte do teu trabalho em 2 ou 3 vértices que para mim me chamaram imensa atenção. Claro que há um currículo, há um programa que deve ser seguido. Claro que temos que ter tempos de sala de aula, de aprendizagem, sentados, por aí fora. Sim. Mas há 2 ou 3 coisas que eu senti que para ti são muito importantes. E eu, por experiência própria e por estar em contacto com algumas escolas do norte da Europa, já há vários anos com quem tenho trabalhado, percebi que tu tinhas isto muito dentro do teu espírito. E pronto, e temos visto resultados muito bons, e já vamos a essa questão, que é o porquê é que não se replica cá mais. Mas senti que tu estás preocupada muito com o tempo que as tuas crianças passam ao ar livre, com o tempo que as tuas crianças brincam, com o tempo que as tuas crianças têm tempo para ser crianças. E senti quase como uma espécie de dor, e eu partilho contigo esta dor, eu tenho 4 filhos, que é a forma como as crianças são naturalmente pelo sistema empurradas para uma perfeição que eu acho que é inexistente, para uns objetivos que eu acho que são demasiado ambiciosos para aquilo que é o sistema bioquímico das crianças, e a verdade é que os teus alunos foram para as suas vidas, há muita referência de miúdos que passaram por ti que hoje em dia estão com carreiras muito interessantes, como eu tenho também contacto com alunos de escolas que trabalham muito neste tipo de sistema e hoje em dia são profissionais de valor. Para somar, estou-me a alongar um bocadinho, mas acabo já. Sim. Para somar que nestes países, e eu dou-te referências neste momento, como a Holanda, a Eslovénia, a Finlândia, em certas zonas há um cunho de felicidade entranhado nas pessoas, de realização muito grande, e são países economicamente mais estáveis, mais consistentes. Nós andamos a dormir, o que é que se passa, porque é que não nos preocupamos com algumas coisas que transformam miúdos em pessoas mais capazes e mais felizes, e os países em países mais competentes?
Essa é a pergunta para $1 milhão, não é? Sim, eu acho que andamos a dormir, acho que andamos a querer tudo para ontem e não estamos a saborear as coisas e não deixamos os nossos miúdos saborearem as coisas. Aliás, eu falo nisso no livro, não é? E se nós pensarmos, uma criança com 6 meses, gatinha, 6 meses depois já consegue andar. Portanto, 6 meses na vida de uma criança é muito tempo. É muito tempo. E nós temos uma política que é de pôr os miúdos depressa no primeiro ano. Nós temos autênticos bebés no primeiro ano, não é? Com 5 anos, com níveis de imaturidade brutais. E, portanto, isto começa logo a ser criada uma grande ansiedade nas crianças, aquele sentimento de eu não consigo, e depois temos, enfim, não sei se outros interesses, se outros valores, se outras vontades que me inquietam muito, que é, então vamos fazer com que ele consiga, nem que seja à força. E aqui o à força é, vamos medicá-los, vamos forçar uma concentração que eles não têm capacidade para ter, vamos forçar uma maturidade que eles naturalmente não têm e, portanto, eu acho que sim, que andamos a dormir e não estamos a aprender com resultados visíveis de outros países, como referiste. E, por exemplo, agora, eu estou-me a lembrar, eu tive, no meu ano curricular do doutoramento, eu tive aulas com o professor José Morgado e eram aulas muito interessantes porque havia um espaço para debate sobre tudo, não é? Sobre aquilo que era o conhecimento dele, sobre aquilo que era a minha experiência e das outras pessoas que lá estavam. E ele, até tenho aqui no livro, deixa-me cá ver se... O professor José Morgado dizia 2 ou 3 coisas, uma delas era, e se simplificar fosse um caminho, e eu preciso de um copo de água, porque deve ser um pó. Já. Eu peço desculpa. Fui buscar ali água fresquinha. E o professor José Morgado diz várias coisas que eu gosto muito e escreve, obrigada Gonçalo, desculpa, que eu gosto muito que ele escreve e que ele pensa sobre isso, que é claramente, e se simplificar fosse uma opção, quer dizer, passamos a vida a complicar, porque achamos que isso faz de nós melhores profissionais, melhores pessoas. Não, isso só nos dá trabalho, é uma chatice. Mas ele diz uma coisa que eu acho muito interessante, que eu aplico muito, que é sobre a importância do tempo e do brincar e de lhes dar esse espaço. E eu refiro isso no livro, em que ele diz: era bom escutar os miúdos e desculpem a insistência, se lhe perguntarem vão ficar a saber que brincar é a atividade mais séria que realizam e em que põem tudo o que são, sendo ainda a base de tudo o que virão a ser. Sendo ainda a base de tudo o que virão a ser, não é? tudo o que virão a ser. E isso, já viste Brincar. bem a abrangência que isso tem na sociedade, na vida, e nós... Continua. A abrangência que isso tem. E em 3 linhas, ele conseguiu, o professor José Morgado conseguiu simplificar e dizer tudo. Deixem os miúdos brincar. Obviamente que nós temos que incutir responsabilidade, tempo de sala de aula, como estavas a referir. Aprender requer treino, requer trabalho e eles têm que perceber isso. Mas quer dizer, se nós temos as crianças desde que acordam até que se deitam, que é um dia muito comprido, a querermos que tenham as suas funções executivas ao mais alto nível, onde saem de uma sala a correr para ir para outra, onde saem da outra sala a correr para ir para a terapia, onde vão da terapia a correr, a almoçar, porque a seguir vão ter que ir para outra atividade qualquer. Eles não têm tempo para brincar, onde aplicam tudo aquilo que são e ainda é a base de tudo aquilo que virão a ser. Os miúdos não respiram hoje em dia. Eu ia-te perguntar, tu há um bocado tocaste aqui na questão do excesso de medicalização, não é, nas crianças por aí fora, e faço-te esta pergunta que se aplica um bocado a isto tudo, que é, falamos de, na tua perspectiva, e desculpa, vou ser mesmo direto, claro, negligência médica, má formação das pessoas que estão ligadas ao sistema, falta de tempo dos pais ou capacidade com o mundo que os engole com tanta coisa para fazerem, para terem atenção a estes detalhes e preferirem resolver da forma que para eles é mais fácil. Vamos medicar as crianças porque eu não aguento os gritos, não aguento que eles corram, não aguento que eles brinquem. E achas que é uma culpa repartida, muito repartida, puxavas mais para um lado do que para o outro a responsabilidade, considerando que estas crianças daqui a uns anos provavelmente não vão ser
tão competentes assim, porque a medicalização em excesso com certeza que vai trazer os seus dissabores. Vai trazer os seus dissabores. Eu acho que é uma culpa repartida, acho que somos todos responsáveis, e cada vez mais questionamos menos. E portanto a minha primeira grande inquietação como professora, eu tenho aqui várias no livro, mas a primeira grande inquietação foi precisamente a medicalização do ensino. Eu de repente comecei a perceber que todas as crianças estavam a ser sinalizadas para uma avaliação porque não estavam com os seus níveis de concentração onde achávamos que deviam estar. Eu nunca achei que devessem estar naquele nível, porque uma criança com 5, 6 anos não tem o nível de concentração que uma criança de 10, não é? Isto é uma evolução natural. E portanto, e de repente essas crianças estavam a ser sinalizadas e o diagnóstico era invariavelmente o mesmo. Perturbação de hiperatividade com déficit de atenção. E o medicamento a tomar era invariavelmente o mesmo, que era o metilfenidato, que é o princípio ativo da Ritalina, da Concerta, da Robifen. E obviamente que aqui eu comecei a questionar, mas sinceramente, Gonçalo, eu vi muito poucas pessoas a questionar. Claro que em certos casos, se calhar, aplica-se a utilização. Atenção, o problema em certos casos, a forma a generalização é com perigosa, claro. porque há crianças que precisam de ser medicadas, há crianças que em determinadas fases da sua vida precisam de ser medicadas para estabilizarem, para conseguirem chegar até elas, porque elas estão de tal forma desorganizadas, alteradas, portanto, essas crianças precisam, mas eu não falo dessas. Falas de todas as outras docentes que estão medicadas e que não precisavam nada de estar medicadas. E repara, ao generalizarmos desta forma, as crianças que realmente precisam de ser medicadas não estão a ser cuidadas, porque já está tudo no mesmo bolo. E quando isto me começou a inquietar, ao ponto de eu ter escrito uma tese de mestrado sobre isso, eu estava ali um bocadinho perdida, sozinha, porque sentia-me completamente a pregar no deserto, até que em 2015, eu também falo nisso no meu livro, um relatório da Direção-Geral de Saúde, assinado pelo professor Álvaro de Carvalho, a quem eu presto aqui uma grande homenagem, que já não está entre nós, mas que foi um médico que me ajudou imenso, e ele nesse relatório escreve que temos que olhar com muito cuidado para o que se passa na primeira infância, para a leviandade, não serão estas exatamente as palavras, mas eu tenho-as aqui, para a leviandade com que se fala de hiperatividade infantil, para a forma como estamos a medicar cérebros que ainda estão em formação. E depois, se nós olharmos, por exemplo, para a bula do medicamento que está a ser prescrito, lá está escrito, na bula do medicamento, está escrito, o medicamento deve ser utilizado apenas após serem testados tratamentos que não envolvam medicamentos. E não era isso que devia acontecer. Não. Saltavam-se muitas fases. Saltavam-se muitos passos, saltavam-se muitas fases, não estávamos a olhar com cuidado. Porquê é que aquela criança está tão desatenta, está tão desfocada? Porque é imatura, porque está a passar por um divórcio litigioso dos pais, porque a avó, que era um pilar fundamental na família, está doente e morreu, porque a mãe morreu, ou o pai. Nós temos crianças a passar vidas muito difíceis e, portanto, eu estava a sentir que isso não estava a ser cuidado e acautelado. Questionei, preguei no deserto, até que em 2015 sai esse relatório da DGS e eu pensei, é aqui que eu me vou agarrar, e agarrei-me e fui falar com este médico e deu-me uma entrevista para a minha tese, fundamentei a minha inquietação e percebi que tinha razão. E pronto, e depois disso nunca mais parei e pensei. Nunca mais paraste. Cantarei até que a voz me doa, não é? Cantarei até que... Exatamente. Pronto. Então, olha, pegando nisto que estás a descrever, imagina que te davam de repente o poder para redesenhar pelo menos o ensino primário na área em que tu te centras. Queres 2, 3, 4 linhas da forma que queiras, como é que tu montarias? Ou seja, imagina, tens uma escola, vamos começar uma escola, faz um reset a tudo isto, vamos começar. Estás a formar as primeiras professoras para a primeira escola de um novo mundo. Sim. Queres-me dar assim umas linhas? Eu sei, e a somar a esta pergunta que te ia fazer, esta pergunta também, que é de onde é que te vem tanto amor? Foi do amor que tu recebeste? Porque o amor que tens para dar e a forma como tu tentas chegar às crianças e preocupar-te com elas é especial. Como é que tu conseguias nesta tua nova
nós chamemos de estrutura escolar, implementar o que pregas, e como é que tu achas que uma escola poderia ser construída a partir do zero? Claro, eu sei que a pergunta é complexa, portanto... É muito complexa, tem muitas variáveis. Portanto, muitas variáveis. Olha, vamos simplificar. Sim, vamos simplificar, porque muitas vezes, ou todas as vezes, tem o segredo. Olha, primeiro, obrigada pela referência que fazes ao amor que eu tenho para dar, que é claramente fruto do amor que eu recebi, não é? E eu acho que isso ajuda muito a depois fazermos o nosso caminho a dar aquilo que recebemos. É muito mais difícil dar o que não recebemos. Há pessoas que o conseguem e são de louvar, mas é muito mais fácil dar aquilo que recebemos, e portanto eu só dou aquilo que eu recebi, claramente, e que continuo a receber, e isso é muito bom. Como é que eu redesenhava? Olha, há 2 ou 3 coisas que eu seria implacável. Primeiro é o amor, obviamente, às crianças que chegavam a essa escola, não é? É colocar as educadoras de infância e as professoras do primeiro ciclo no centro da educação, porque nós somos a base da pirâmide que se quer sólida. E há um desrespeito generalizado pelos professores, e há um desrespeito ainda maior pelos educadores de infância e pelos professores do primeiro ciclo. Porque, como eu refiro aqui no livro, as educadoras de infância muitas vezes são chamadas de limpa-rabos, que eu acho que é muito feio. É muito deprimente, e é um desrespeito total por aquilo que elas são e por aquilo que elas fazem. E as professoras do primeiro ciclo são muitas vezes consideradas as pessoas que estão para lá entreter crianças. Não é verdade. Nós somos a base desta pirâmide e nós não podemos continuar a aceitar, e na minha escola ideal isso jamais aconteceria, sermos as pessoas que recebem os 30 mil projetos que querem pôr nas escolas, porque mais ninguém quer, mas que temos de tirar fotografias bonitas. Portanto, claramente eu não ia aceitar uma escola de fotografias bonitas. Eu ia aceitar uma escola e construir uma escola onde tudo o que lá acontecesse fosse verdade. E depois, eu não ia aceitar alunos condicionais, ou seja, o que é que são os alunos condicionais? Quer dizer, eu ia aceitá-los na minha escola, obviamente. Não ia aceitar este conceito de alunos condicionais. O que é um aluno condicional? É um aluno que faz 6 anos, dia 30 de dezembro, mas vai para o primeiro ano assim como assim. Não, não vai. Vai ficar onde tem que ficar. Vai fazer a maturação necessária para depois... Vai fazer a maturação necessária. Portanto, assim de repente parecem coisas muito... está bem, é só isso. Não, não é só isso. É isso. Tem um impacto gigante na estrutura, claro. É isso. Portanto, isso é a base da pirâmide que nós queremos que seja sólida. E se nós continuamos a construir a casa pelo telhado, mais cedo ou mais tarde isto vai ceder. Portanto, crianças com idade para ir para o primeiro ano, professores respeitados, motivados, um amor à entrada da escola, o tempo para aprender e o tempo para brincar completamente separados, não é? O que não quer dizer que dentro de uma sala de aula não se possa brincar ou num recreio não se possa aprender, não é? Claro. E é este caminho. Portanto, eu não teria assim grandes políticas, eu teria estas, claramente. A ação naquilo que sentes que eram o fortalecer dos alicerces que para ti são os primordiais para que as pessoas possam ir na direção certa. Claramente. Nós estamos aqui a falar da questão da estabilidade que o amor, o carinho e a liberdade trazem à estrutura de um ser humano, e claro que quem nos ouve, várias pessoas podem dizer assim, sim, claro, mas as pessoas que sofrem muito em casa não conseguem ter esse lado tão ativo. Claro que sim, mas vamos lá. Se entram para uma pré-primária, para uma creche, e depois começam a ser acarinhadas aí, e têm uma escola primária onde são também muito acarinhadas e são desafiadas a fazer aquilo que realmente importa na tua perspectiva como uma criança, a probabilidade delas como adultos passarem esses valores, mesmo que não os tenham em casa tão gestados, é muito maior. Claro. Portanto, o papel da escola nessas fases, nessas idades, é importantíssimo. Eu vou dizer que eu tenho a sorte realmente de ter tido filhos meus a passarem por escolas diferentes, e verdade seja dita que eu tenho um respeito enorme pelo trabalho das educadoras dos meus filhos. Gosto imenso delas, e hoje em dia tenho filhas mais velhas e mais pequenas, e acho uma maravilha a forma como elas trabalham com eles, e dou-lhes um valor tremendo. Eu próprio... Por mais Gonçalves. Não, houve uma coisa, eu tive... Mas é verdade. Precisamos
desse respeito com que se fala dessa base. Essa base é fundamental e, verdade seja dita, que em alguns sítios há muito boas, há pessoas muito respeitadas também nessa área a fazerem excelentes trabalhos, mas tu te refiras mais ao geral, não é? Ao geral, claro. No geral, há um desrespeito generalizado. O que não quer dizer que, atenção, tu como pai estás a dar esse teu testemunho de profundo respeito e admiração pelas educadoras dos teus filhos e professoras, e ainda bem que tiveste essa sorte e ainda bem que verbalizas isso. Eu como professora, eu tenho pais e mães e avós absolutamente extraordinários na minha vida. Claro, absolutamente extraordinários, com um carinho e um respeito por aquilo que foi o meu trabalho com os filhos deles, que eu tenho que realçar. Isso está muito expresso no meu livro, na parte das minhas memórias felizes, não é? Agora, eu não estou, mais uma vez há bocadinho falava das crianças medicadas, eu não estou a falar das que precisam de ser medicadas, eu estou a falar deste geral. Eu não estou a falar dos pais que respeitam os professores, eu estou a falar da grande quantidade de desrespeito que há enquanto sociedade por aquilo que nós somos e por aquilo que nós representamos e por aquilo que nós fazemos. Portanto, agora, nesta generalização que se faz hoje em dia das coisas, perdem-se coisas absolutamente extraordinárias, trabalhos, pessoas absolutamente extraordinárias que ficam lá diluídos no meio. As manifestações, no seguimento do que estás a dizer, as manifestações que vemos ligadas ao ensino muitas vezes centram-se em questões que realmente é importantíssimo, porque um salário digno é fundamental, as atualizações de carreira, aquelas coisas todas que se vê, mas não seria importante que estas manifestações passassem também por pegar nestes temas e metê-los nas manifestações, ou seja, com muita força, não era? Claro que sim, sabes que as manifestações, eu fui a uma manifestação, eu fiz o meu percurso essencialmente num colégio particular, aqui em Cascais, o Colégio do Amor de Deus, que eu refiro com muito carinho no meu livro, porque de facto foi um colégio muito importante no meu percurso e no meu caminho, e quando eu fui para o ensino oficial, por opção, para fazer outras coisas, eu percebi algumas coisas que eu via nas manifestações, desta falta de respeito, a progressão na carreira, enfim, essas coisas que tu estás a referir. Mas eu só percebi quando as vivi. Portanto, a mensagem que está a ser passada, obviamente que é importante, mas muita gente que está de fora e que nem sequer está no mundo da educação, olham para aquilo como não querem ter aulas, não querem fazer nada, porque os grandes debates, na minha perspectiva, que são alguns dos que eu refiro no livro, não estão a ser feitos. Está tudo a ser feito aos gritos, com muito ruído pelo meio e, portanto, perde-se aquilo que, na minha perspectiva, é o essencial. E, a partir de ir-se sensibilizar muito mais a opinião pública se nós assistíssemos nestas manifestações. Eu acredito até poderiam ser muito mais ativas, se tocássemos nestes pontos e se em casa os pais ouvissem professores a gritar pelo futuro das crianças de uma forma mais clara relativamente Eu acho que era muito importante os pais perceberem que, obviamente que podem dizer, mas há professores que fazem mal no seu trabalho. Sim, há professores, há médicos, há jornalistas que fazem mal no seu trabalho. Em todo lado há pessoas a fazer mal no seu trabalho. Mas há pessoas absolutamente extraordinárias a fazer bem o seu trabalho. Há professores que fazem o mundo dentro das escolas, que salvam crianças todos os anos e jovens. E esses professores estão perdidos neste ruído. Eu ia-te perguntar isso, agora ia entrar aqui só numa ou duas perguntas um bocado mais tough, como se diz, que é o seguinte: falaste de professores que salvam vidas, que salvam crianças ao longo dos anos. Isto é uma coisa que me toca especialmente, ou seja, quando penso nela, como é que um professor lida? Nós temos crianças que são, de vez em quando, maltratadas em casa, não comem, que têm um pai ou uma mãe que morrem acidentalmente no meio do seu percurso escolar. Como é que vocês, professores, ou como é que tu achas que se deve agarrar uma criança numa situação mesmo complicada? E se passaste por algum caso destes, claro, não precisamos de referir ninguém, mas perceber como é que se agarra e como é que se consegue manter à tona d'água uma criança numa situação destas? Olha, sim, já tive crianças maltratadas, já tive crianças que os pais morreram acidentalmente. Como é que se lida? O que eu fiz sempre, e haverá outras receitas e outros exemplos, mas o que eu fiz sempre foi
ouvi-las, respeitar aquela dor e ser o porto seguro. E tudo isso se consegue na relação que eu vou construindo com os meus alunos. Abres a porta a uma proximidade muito grande nesses casos? Abre a porta a uma proximidade muito grande. Há uma comunicação pós-escola, há uma abertura para qualquer telefonema, para qualquer coisa. Podes explicar um bocadinho isso? Por exemplo, estou-me a lembrar de uma aluna, concretamente, que estávamos no terceiro ano, portanto eles têm 8 anos nessa altura. E aquela criança de manhã foi para a escola com o pai, que a deixou na escola, como sempre. E à hora do almoço a avó foi buscá-la porque o pai tinha morrido, com um ataque cardíaco. Ai, meu Deus. E eu lembro-me que aquela criança ficou uma semana em casa e quando volta ela chega-se ao pé de mim e diz-me assim, os miúdos queriam todos saber o que é que se tinha passado, não é? Porque é que ela tinha faltado, uns já tinham ouvido dizer que o pai tinha morrido, e aquela criança chega à escola e diz-me assim, a Tisha pode dizer aos meus amigos que o meu pai morreu? E eu, posso, querida, depois falo com eles. Não, agora. E o agora era importante para ela. E o agora era importante para ela. E o agora era com ela ao meu lado, não é? Então, eu lembro-me de ter dito à turma com ela ao meu lado, meus queridos, a vossa colega faltou por isto assim, assim, tentei usar as palavras mais suaves, e há uma criança que me diz assim, mas ele era velhinho, não era? E eu tive que dizer não. Pois. E isso assustou muito a turma. O que é que eu fiz com isto? Eu própria também aprendi, não é? Primeiro eu dei o tempo e o espaço a essa criança, eu respeitei os seus silêncios, as suas dores e os seus pedidos. E depois o que é que era importante para ela? Era ser especial, era ser diferente, não só na sua dor, mas também em algum privilégio. Então o sonho dela era ir almoçar comigo ao McDonald's. E fomos. E eu lembro-me da felicidade dela a sair da escola comigo, com a autorização da mãe, obviamente, e entrar na escola comigo com o brinquedo do McDonald's. São estas pequeninas coisas que podem fazer a diferença no meio de tanta dor, no meio de tanta... Todos têm pai menos eu. Não. Ninguém foi ao McDonald's com a minha professora e eu fui. Começam a entrar outras coisas, outras variáveis que vão ajudando a calibrar a dor da perda, a dor dos maltratos disso tudo. Sim. Claro. E como este exemplo, os miúdos, às vezes maus tratos, também lhes dou tempo, dou espaço, marcam reuniões comigo, à hora do almoço podem vir ter comigo à sala sozinhos para dizer porque é que estão tristes, e muitas vezes é nesses caminhos que eles vão dizendo coisas fundamentais para eu depois conseguir gerir. E a confiança, desculpa só dizer isto também, claro. A confiança, porque quando eles me contam coisas difíceis, eu digo sempre, olha, que eu tenho que falar com a tua mãe, ou com o teu pai, ou com a tua avó, com o teu tio, ou com o médico, posso? E muitas vezes eles dizem não. E eu vou tentando sempre explicar que eu vou respeitar isso, mas eles têm que me autorizar para eu os ajudar. E portanto eu não posso defraudá-los, quer dizer, eles dizem não, eu não posso ir contar. Claro. Então tenho que fazer este caminho de confiança também, que é muito importante que eles tenham com os seus professores, e há muitos professores. Tu ia perguntar como é que se faz isso nesses casos em que sentes que há realmente um turbilhão muito grande na vida das crianças e que é preciso agir. Já me explicaste, falas com eles, há uma conversa para ver se podes intervir, dizendo-te não, depois tens que falar com entidades responsáveis, tens que te mexer, não é? Para tentar... Sim, tenho. Percebes, o meu lado, eu estou aqui, é a minha preocupação como pai, com as crianças, eu tenho esta coisa muito ativa, sinto muitas dores dos outros, de vez em quando, sempre que há chatices com crianças, é uma coisa que mexe imenso comigo. E fico a pensar como é que se gera estas coisas, porque se há coisa que me mete triste e que me custa mesmo digerir é ver uma criança triste e portanto... Construção de uma relação e da confiança. Agora, eu posso ter, e já me aconteceu, ter uma criança que diz assim, por favor não digas nada, porque vai ser pior para mim. Porque no fundo estas crianças, quando chegam a este estado, é porque já perderam a confiança em todas as suas figuras de referência. Ok. É? E eu vou ter que construir essa relação de confiança para ela perceber que comigo está segura. Portanto, eu não posso logo à partida dizer, está bem, mas é tão urgente eu contar que eu vou contar. Essa criança vai perder a confiança em mim. Portanto, o tempo outra vez. Claro. O tempo outra vez. E quando eu percebo que estamos no limite de eu ter que falar com entidades, com alguém,
eu já tenho uma relação construída, eu já tenho essa confiança e eu vou ter que explicar, olha, eu vou mesmo ter que contar, eu vou mesmo ter que partilhar, eu vou mesmo... E a minha experiência é que nos casos que me passaram pelas mãos, eles aceitam que eu depois, porque já se sentem seguros. Já deste tempo? Já dei tempo. E há uma relação de respeito é mantida e, portanto, consegues, de certa forma, levar a água a bom porto, como se diz, através disso, do tempo, do carinho e da... Ok. Depois penso, agora puxando um bocado, animando um bocado a conversa. Animando, mas isto está animado. Está animado. Até porque as inquietações que a escola me trouxe animam-me. São temas que tem que se falar, isto não há lá à volta, claro, tem que se falar e tem que se tentar... Não vale a pena pôr debaixo do tapete, ferida, claro. Aí é que o monstro cresce. Exatamente. Mas então, vamos lá animar. Não, animar porquê? Porque nesta tua forma de lidar com as crianças, há uma coisa que eu achei muita graça, não é? Que tu escreves e já disseste que gostavas desde pequenininho, gostavas de ser um desenho animado. Eu por outro lado, daquilo que, na forma como levo a vida e escrevo, importando muito menos o que eu faço ou não aqui na conversa, mas há um lado do surrealismo que me atrai imenso. Eu acho que para nós estarmos bem nesta vida, temos que aceitar com prazer algum do surrealismo que nos rodeia, porque vamos nos divertindo com algumas coisas que não são tão supostamente normais. Portanto, revejo muito quando tu dizes que gostavas de ser um desenho animado, também eu, de certa forma, nunca o verbalizei tanto como tu. Conta-nos um bocadinho disso, porque acho imensa graça, porque acho que se calhar está muito na tua personalidade. Eu queria ser um desenho animado. Olha, isto começou, sei lá, eu tenho um irmão, tenho vários primos, nós brincávamos e sempre, toda a gente na família ainda hoje dizem isso, tu és aquela pessoa que faz a festa, atira as canas, apanha os foguetes e pronto, e mesmo que a festa não aconteça. Portanto, eu acho que isto nasceu comigo. E depois, aquelas coisas que nos perguntavam, o que é que tu queres ser quando fores grande? Sei lá, os meus primos queriam ser médicos, enfermeiros, bombeiros, professores. Eu dizia, eu quero ser desenhista. Algum especial ou não? Era... Olha, eu gosto muito do Speedy Gonzalez, se calhar por isso é que me inquieto tanto com esta forma como não deixamos as crianças estarem aceleradas. Mas eu gosto muito do Pateta também. Eu lembro, olha, eu fui à Disney com a minha filha quando ela tinha 5 anos, agora já é uma jovem crescida, mas há uns anos. E eu lembro-me de eu estar mais maravilhada do que ela com os personagens. Eu fiquei naquele hotel dentro da Disney, tomávamos o pequeno almoço com os personagens da Disney. Eu lembro de estar tão maravilhada com aquilo que eu adorava o Pateta, mas de repente apaixonei-me por todos. Estou a imaginar a tua filha furiosa, queria andar nos carrocéis e não sei o quê, e tu não largavas o Pateta. E eu tirava fotografias com o Pateta, com o Mickey, com a Minnie, tenho fotografias maravilhosas, portanto... isto nasceu comigo, eu queria ser desenho animado e eu acho que eu acabei por transportar isso para a minha vida e para a minha sala de aula. Fantástico. Ainda vês desenhos animados? Já não vejo tanto, agora vejo muito, às vezes na escola com os meus alunos, mas eu vou sempre pondo os mais antigos, que estes mais modernos já não me fascinam tanto. Mas vejo, sim, quando a minha filha era pequenina, sim. Agora ela também já não vê, eu não me sento em casa a ver desenhos animados. Eras daquelas da nossa geração, vamos pôr na mesma geração, praticamente a mesma, somos, não é? Eras daquelas crianças que de vez em quando via os desenhos animados do Vasco Granja, da República Checa, estas coisas todas. Claro, ficava lá e depois o que eu gostava mesmo era quando aparecia a Pantera Cor-de-Rosa. A Pantera Cor-de-Rosa era o mais easy, não é? O mais fácil. Era. E aparecia com aquela sua música maravilhosa. Sim. Sabes uma coisa engraçada? Eu vivo com uma mulher eslovena da ex-Iugoslávia, onde viam muitos desenhos animados na linha daqueles que o Vasco Granja passava. E hoje em dia, em minha casa, os meus filhos, não sempre, mas de vez em quando, veem esse tipo de desenhos animados, essa animação diferente. Diferente. E é muito giro reviver um bocado da nossa infância, não é? Quando vimos aquelas coisas do Vasco Granja. Olha, conta-me uma coisa, porque há aqui outros episódios muito giros e que mantendo-nos na linha mais divertida. Conta-nos lá um bocadinho daquela história. É um episódio giro com um aluno teu que a certa altura tinhas um marido que estava preso nos Estados Unidos. O marido estava preso. Então, essa história... Eu fartei-me de rir com isto, ouvi-te a contar isto lá na apresentação do livro. Sim, e aliás quem apresentou o livro foi a Maria Barros, a mãe
do meu aluno que achava que o meu marido estava preso. Então, o Salvador, que agora é um jovem com 25 anos, entrou na minha turma no 3º ano. Portanto, a turma já estava em andamento, já estávamos todos adaptados uns aos outros, estávamos há 2 anos juntos, já tínhamos ali uma relação construída, uma dinâmica. E o Salvador entrou no 3º ano, um miúdo giríssimo, mas completamente despassarado. Apanhava sempre só metade da história. E ele entra no ano em que eu me tinha divorciado. E então os meus alunos, aliás, tinha-me divorciado no ano anterior, e os meus alunos souberam da história por acaso, porque uma mãe que eu conheço fora da escola terá contado em casa, e depois a miúda espalhou pela escola, estavam muito empenhados em ver-me feliz de novo, e então queriam-me arranjar um namorado. E então começaram, na sua ingenuidade de criança, a escrever-me cartas. E deixavam-me cartas em cima da mesa, a dizer: Tisha, meu amor, estou aqui, vou ter contigo, espera aí, agora vou ali, enfim, estava a trabalhar. Tu topaste logo rapidamente que era uma coisa... Claro, eu topei logo, mas achei muito querido. Repara, o cuidado de uma turma em querer ver a sua professora feliz. Claro, deixaste-te levar pela... Deixei-me levar, entrei na brincadeira, depois dizia: meninos, então agora o meu namorado, vocês nem sabem, agora está... Enfim, eu não era muito viajada, andava por todo o mundo. O Salvador entra no 3º ano e apanha a história a meio. E apanha um dia que eu digo que eu estava muito triste. Digo: meninos, estou mesmo triste, porque olha, o meu namorado nunca mais me escreveu, não sei o que é que lhe aconteceu. Rapidamente a turma reage e deixa-me uma carta a dizer: Tisha, meu amor, desculpa, estou presa em Nova Iorque. Estou em Nova Iorque e fui preso. Eu tenho lá a carta, é uma delícia. E eu li a carta à turma e eu disse: pronto, meninos, olha, agora tenho um problema, agora o meu noivo está preso. O Salvador chega à casa e conta isto à mãe. E a mãe, a minha querida Maria, ficou 2 anos com isto, e ela depois confessou-me que isto até era assunto lá em casa, não é? Falavam ao jantar, coitada. O que é que será que anda metido o marido da professora Patrícia? Bem, e pronto, e depois a Maria todos os dias ia deixar o seu filho à escola. Ela é uma mãe muito gira, muito engraçada. Eu tenho a minha forma de ser, que também não estou ali com ar pesado, portanto estávamos ali e era desenho animado e jogava a apanhada com os miúdos e só estava a corda, enfim. E tinha uma dinâmica que ela achava que eu era o máximo, uma pessoa muito divertida. Quando acabámos o 4º ano, portanto 2 anos depois desta cena, ela vem ter comigo e diz: desculpe, temos que tirar o elefante da sala. Como é que você consegue ser uma pessoa tão divertida, tão querida com os seus alunos, tão animada com a vida que tem? Eu. O que é que sabes que eu não sei, não é? Que vida é que eu tenho? Eu disse: não, tenho uma vida tranquila. Mas o seu marido não está preso em Nova Iorque. Bem, voltámos àquela... Eu, não, e contei-lhe a história. Ela: pronto, olha, eu até achei que ele estava preso por fraude fiscal. Sério, já tinham criado esse filme, já estava... Porque se era Nova Iorque, devia ser assim um crime. Foi. Então, ela achava que ele estava preso, pronto. E essa história ficou, eu contei essa história no livro, essa história ficou porque, de facto, é uma história muito engraçada e tem mais de 10 anos. Portanto, é uma história que perdura e isto faz parte das minhas memórias felizes. E eu mantenho relação com esta mãe de tal maneira que foi ela que apresentou o meu livro, mantenho a relação com este filho, o Salvador, que entretanto aqui há 2 ou 3 anos, ou 4 talvez, fez voluntariado com miúdos que precisavam de apoio escolar, e ele veio ter comigo a dizer: ensine-me lá ajude-me lá como é que eu vou ensinar as letras. Portanto, há esta relação que se mantém e eu gosto muito disso. Eu senti muito isso na apresentação do livro, essa proximidade que mantens com muitos dos pais, com as famílias. E falaram na apresentação algumas miúdas, que hoje em dia são jovens mulheres, Débora, não é? A minha Débora, sim. E portanto foi muito, muito giro de ver, não é? A energia que tu realmente conseguiste passar e o que eles estão a alcançar na vida. Voltamos à questão das bases, porque realmente te deste, ou ajudaste a dar uma base muito boa. E estás a ver, Gonçalo, tu que estiveste lá, não é? Que presenciaste isso, sentiste essa energia que foi a que eu pus e a que eu ponho nas coisas. Mas eu disse tudo aquilo que eu queria dizer, todas as minhas inquietações estavam ali, e eu acho que isso é uma forma muito mais eficaz de passar a mensagem do que estarmos todos aos gritos. Sem dúvida. Há um bocado tu contaste este plano que tens ali em Oeiras e que também irás replicar em outros sítios, eventualmente aqui em Cascais e em outros sítios. Portanto, isso é um plano
realmente vais à base e trabalhas nas bases. A minha pergunta, quase em jeito de tema de fim de conversa, é como é que nós te podemos ajudar a levares água ao moinho, como se quer dizer? Olha, Gonçalo, esta conversa aqui é uma preciosa ajuda, porque vamos chegar a mais pessoas, não é? E mais pessoas vão saber que eu escrevi este livro, que eu tenho estas inquietações, que eu tenho estas paixões também, e podem se sentir inspiradas até a convidar-me para ir às suas escolas, às suas autarquias, às suas bibliotecas municipais, onde eu creio este espaço de conversa, não é? Portanto, o que tu estás a fazer hoje é uma grande ajuda. E isto funciona muito porque passa a palavra, não é? Tu, por exemplo, conheces-me, foste à apresentação do livro, leste o livro e manifestaste-te. E disseste, então agora vamos conversar. E já tenho outros exemplos. A Câmara de Oeiras, por exemplo, desafiou-me para isto, foi à apresentação do livro e disse, queremos conversar. E já aconteceram outros contactos, por exemplo, sabes, eu agora vou ao Fundão, em maio. Como é que este contacto surge do Fundão? Na apresentação, quando eu fiz a apresentação do livro, eu estive em setembro na RTP, no programa da Nossa Tarde, com a Tânia Ribas de Oliveira. E há um senhor, o Nuno, que está em Maputo e viu na RTP Internacional, entrou em contacto comigo, já esteve em Portugal, já falámos, já nos conhecemos. Ele disse, Patrícia, eu sou do Fundão, eu quero muito promover este debate no Fundão. Eu conheço lá pessoas, ligou-me a semana passada, marque na sua agenda, 22 de maio. É assim que me podem ajudar. Maravilha, aos bocadinhos, não é? É preciso paciência, é preciso tempo, bocadinhos. Nada se implementa a correr. E é muito importante, deixa-me aproveitar isto para dizer, o livro não está nas livrarias, não é? Há pessoas que procuram o livro nas livrarias, não está nas livrarias, está à distância de uma mensagem através do meu Instagram. Mostrar aqui o livro. Exatamente. Se googlarem o meu nome, Patrícia Batista Coelho, aparece imediatamente. Vão ter ao meu Instagram, ao meu Facebook, e eu envio o livro para todos os sítios. Já enviei para vários sítios. Até na minha caixa do correio foste deixar em mão. Está a autora... Não, aqui na zona eu vou deixar em mão. Em mão. Ou mando por correio, e estou mesmo muito feliz por todas as ajudas que tenho tido a passar a palavra, nomeadamente esta, porque de facto é muito bom. Uma manhã de sábado, a chover. Não sei se posso Ia-te dizer, Amadeu, faz favor de intervir. Sou mal comportado. És mal comportado? Valha-me Deus. Sou um cameraman mal comportado. E então? E portanto falo de trás da câmera. Aquilo que eu queria perguntar é, a mim parece-me que, não é parece-me, existe realmente uma crise de valores muito grande e é uma coisa global, não é? Sim. Eu sinto que a sua inquietação vai de acordo à discussão sobre essa crise de valores e aquilo que está a acontecer. A minha pergunta é, o nosso projeto tem de base, não é, uma preocupação também com, não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, não fala tu, porque é a tua... O cameraman está atrás dele. Não, mas fala à vontade. O hexágono, como eu estava há um bocado a explicar à Patrícia, ou a tentar explicar, nós temos este canal, nós chamamos-lhe um arquivo de valores. Sim. Portanto, estamos aos bocadinhos a construir. Neste momento temos 20 e poucos filmes feitos, é o terceiro podcast que fazemos. A nossa preocupação primordial é deixar registros de valores que possam ser usados para, que chamemos de consumo imediato por estas gerações, como para o futuro. Como para o futuro. Portanto, a nossa preocupação centra-se muito aí. E a tua vinda, o teu convite, passa muito por isso, porque tu és um alicerce tremendo daquilo que é o passar de valores, ou a tua profissão. Portanto, para nós, quase que devíamos ter começado por ti, mas também nunca vem tarde, e acho que é muito importante. Faz imenso sentido no nosso projeto continuar nesta amizade. Era isso que... Ai, tão bom. Ao cameraman mal comportado atrás da câmera. Porque, na realidade, eu acho que há um grande número de pessoas que estão a começar a despertar em vários temas e em várias questões. Sim. Mas estão a começar a sentir inquietações e muita vontade de mudar o status quo, não é? Tão bom. Olha, e naquilo... Vocês estão-me a ajudar muito, não é? Nesta conversa. Sim.
e neste passar de mensagem, mas naquilo que eu puder ajudar, eu também o farei. E só assim é que as coisas fazem sentido, não é? Quando as duas partes... Portanto, que bom. Aliás, este livro nasce fruto de um episódio que eu conto aqui de bullying contra mim, que tem a ver com essa falta de valores, com essa falta de respeito instalado, com tudo aquilo que estamos a perder, em que já não se ouve ninguém, ataca-se porque sim, contam-se mentiras que viram verdades e, portanto, é muito, muito importante esta conversa, esta parceria, este andar de mãos dadas. Estes contactos, Sim. Não puxei, só para rematar, por esse tema, que sei que é um tema muito importante e que foi realmente muito duro para ti, mas estás completamente à vontade se quiseres falar um bocado mais dele, mas associo muito aquilo que a Patrícia passou, bullying de uma mãe completamente deslocada, que virou a vida do avesso por coisas completamente estúpidas e, como tu, Amadeu, dizes, porque realmente há uma crise de valores e de verdade muito grande. Comparo muito o que te fizeram com aquilo que se passa, com a forma como tens influencers e gente a comunicar para valorizar um ICE nos Estados Unidos como sendo uma coisa perfeitamente normal. Sim. E a forma como manipulam as pessoas, e o que me entristece mais é como a mente humana se deixa manipular. Assusta. E assusta muito. Felizmente conseguiste dar a volta a isso e mostrar quem é que estava realmente a fazer mal a quem, porque... Se me deres mais um minuto... Dou-te o que tu quiseres. Mais um minuto, porque essa história, portanto, de bullying contra mim, é a minha história pessoal, está aqui no livro. Tudo é assustador porque há uma mãe completamente perversa, doente, não é? Que me acusa de coisas hediondas, mas o que para mim é mais assustador é que ela já o andava a fazer há 4 anos. Ela andava a fazer isto há 4 anos, fez com 4 professores diferentes em 4 anos letivos diferentes, não é? Não foi travada, como a direção na altura me disse, nós estamos andando a gerir, andam a gerir mal, não é? Houve professores que meteram baixa, que estão com depressões em casa, que não conseguiram gerir a situação, portanto, as direções das escolas falham muito, porque... Medo? Falta de coragem? Medo, falta de capacidade de liderança, falta de coragem, porque hoje em dia não se pode dizer nada porque tudo é, enfim, vira assim, já nem sei bem o quê. Portanto, as direções das escolas, honra seja feita às poucas que eu conheço que defendem os seus professores, mas a grande maioria não defende, não se entregam turmas com problemas gigantes como esta que eu recebi, sem avisar o que é que se passa ali. Toda a gente sabia, menos eu. E, portanto, nós estamos perante uma situação muito difícil que eu tive capacidade para reagir, tive coragem, mas 4 anos depois tenho um processo ainda a decorrer, que se calhar vai demorar mais 4 anos, ou mais 5, porque isto não se resolve tão facilmente, porque a justiça é lenta, etc. Mas o que é para mim absolutamente gravíssimo aqui é esta mãe ter 4 anos para fazer o que fez a outros professores, é haver uma estação de televisão e uma jornalista de uma televisão que pegam nesta mentira e divulgam como se fosse verdade, sem ouvir a outra parte, é haver uma influencer que põe nas suas redes sociais a minha cara, o meu nome, com toda a mentira, e isto ter chegado a milhares de milhões de pessoas, é os danos que se causam nas vidas das pessoas, são as crónicas criminais dos programas da manhã que recebem estas denúncias, que ouvem uma parte e não ouvem a outra e de repente já puseram o nome de uma pessoa na lama. Portanto, tudo isto tem Nós a ver... vivemos neste sistema, vivemos no fio do arame, não é? Vivemos todos no fio do arame, a ququalquer momento nos pode acontecer uma coisa parecida. A qualquer momento nos pode acontecer. Porque nos prestamos a isso, a aceitar mentiras como verdades, há toda uma cadeia que tem que ser reorganizada e voltamos ao princípio da nossa conversa, é nas bases, com crianças mais bem formadas, com amor, que vamos ter melhores profissionais em todas as áreas, para se Deus quiser daqui a umas décadas que seja, possamos ter o mundo mais organizado. Por isso é que é de louvar, e a sério, muito obrigada por vocês terem este espaço, por me terem trazido aqui, convidado para vir aqui, mas por terem este espaço onde os valores são importantes e onde querem deixar este legado, porque de facto não se faz
o que me fizeram, mas o que me fizeram é uma gota d'água no que fazem a tanta gente. Mas o que me fizeram, esta mentira tão grande, na verdade, foi o que me fez escrever o livro. Portanto, às vezes nós precisamos de ter esta capacidade de reação e atenção, precisamos ter as pessoas certas ao nosso lado. E aqui honra seja feita ao meu irmão, com quem tenho uma relação extraordinária, porque quando eu um dia fui almoçar com ele completamente esgotada no final desse ano letivo, e eu não moro em Portugal, portanto ele não acompanhou, eu nem estava a perceber o que é que estava a acontecer, porque eu não lhe contei, só lhe contei no final desse ano letivo, e eu vou ter com ele completamente esgotada a dizer: eu preciso de falar e dizer tudo o que está a acontecer. E tudo o que está a acontecer passa por eu ter uma queixa-crime contra mim por crimes hediondos que eu não cometi, que nem sabia que era possível, por viver com termo de identidade e residência, que é uma coisa extraordinária, que eu de repente pensei: vai, agora isto é à séria. Então eu estava a falar com ele, muito, muito cansada, muito triste, e ele diz-me assim: ok, então agora só vais pensar o que é que queres fazer com isso que te aconteceu. Eu disse-lhe: eu quero fazer a minha parte para garantir que nunca mais ninguém vai passar pelo que eu passei. Ele diz: então escreve um livro. Memórias Felizes, Inquietações de uma Professora. Nasceu do pior ano da minha vida como professora e está-me a levar a tantas coisas e pessoas Fantástico, maravilhosas. não é? E atrás de ti tinhas sempre um grito: Força Coelho. Força Coelho, porque eu fui recruta! Coelho vai sem medo, apesar do medo. É verdade. Tenho mais uma pergunta para si, portanto. Força. Falta-nos um parque de professores, como é o Parque dos Poetas. Isso é uma ideia tão bonita. É uma ideia que já anda comigo há muito tempo. Isso é uma ideia tão bonita e, aliás, Cascais. a primeira apresentação que eu fiz com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras foi no Parque dos Poetas. Exato. Que pena não ter falado consigo antes para falar no Parque dos Professores. Mas fala agora, olha. Mas fala agora! Eu tenho falado, eu já falei, existe uma possibilidade de se reverter aquele espaço do Tejo onde o Papa Francisco deu Sim. aquela mensagem. Sim. Eu tenho a ideia de que aquilo devia de ser o Parque dos Professores, porque acho que é necessário valorizar imenso a noção de que há pessoas que são o nosso primeiro contacto com o mundo. Vamos trabalhar nessa ideia. Vamos. Naquilo que eu puder ajudar. Excelente, Amadeu. Não, excelente. Excelente ideia. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, mas faz todo o sentido. Não, excelente ideia. Portanto, estás a ver? Repara uma coisa, este livro que nasce num episódio particularmente difícil está carregado de memórias felizes de pessoas que eu não conhecia, que é o caso do cameraman que está atrás da câmara. Mal comportado. Mal confortado. Amadeu, faz um plano teu assim, pá, nem que seja para as pessoas saberem quem é que tu és. Amadeu, a grande cabeça desta ideia maravilhosa do Parque dos Professores. Amadeu, atenção, olha, eu já estou contente com o episódio do bullying, porque senão eu acho que eu não ia conhecer o Amadeu. Não acabas com um busto no Parque dos Professores. Amadeu, vamos trabalhar nisso. O aluno mal comportado. O aluno mal comportado por trás da câmara. O Parque dos Professores, maravilha, grande ideia para terminar esta nossa conversa, não é? Oh, Patrícia, muito obrigado. Obrigada Foi eu. muito giro falar contigo, vou-te dar aqui um abraço, um Gonçalo. beijinho. Acabamos com amor, uma conversa Ai, tão carregada bom. de Meu amor. Gonçalinho. É o Gonçalinho. Somos compadre e comadre. Somos Compadre e comadre. Padrinho e madrinha da mesma criança. E todos Uma os criança anos feliz. nos encontramos. Uma criança feliz. Uma casa feliz. Podemos passar o ano inteiro sem estarmos juntos, mas naquele dia de novembro estamos sempre. Estamos sempre juntos. E é muito engraçado porque isto é a prova de que as relações, obviamente que precisam de tempo, de trabalho, de consistência, de estarmos juntos, mas também podem sobreviver e ser muito boas quando são verdadeiras com pouco tempo, que é o nosso caso. Exatamente. É muito bom. Gonçalo e Amadeu, bom. obrigada. O Parque dos Professores, carregado de memórias felizes. Ai, que maravilha. Até podemos depois fazer a apresentação do meu livro outra vez. O Parque do Professor. Olha que louco, que conversa Que tão ideia gira. Eu tenho essa ideia, já partilhei com alguns professores que eu tive professores na minha vida e que mudaram a minha vida completamente, tem esse impacto enorme. E portanto, não sendo professor, tenho noção. Mas Falta. isso é bonito demais.